da nossa disciplina de fisiopatologia, nós vamos falar sobre a lipodistrofia eginoide, bem como a sua fisiologia e o tratamento desta afecção cutânea. A lipodistrofia eginoide, ela é muito conhecida por celulite. E se nós observarmos, existem dois tipos de lipodistrofia, a eginoide e a androide. Só que a androide é muito comum em homens e a eginoide é comum em mulheres. Esse monstro das mulheres, que é a celulite, ele não tem como cessar, mas tem como amenizar com tratamentos que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Essa celulite, ela também é conhecida ou chamada como aspecto de casca de laranja. As zonas principais que acometem, que são acometidas, melhor dizendo, por essa afecção da lipodistrofia eginoide, é as coxas, a nádega, as zonas abdominais, mas vale lembrar que não há estudos e nem há relatos de que a lipodistrofia eginoide gera mortalidade ou mobilidade. O que a gente tem que entender é que ela não faz parte de uma patologia, e sim de uma condição estética que pode ser tratada através de manobras ou equipamentos estéticos. A lipodistrofia, ela tem vários fatores para que aconteça, mas ela é muito visível ou muito vista, principalmente de forma preocupante, pelas mulheres que se tornam mais incomodadas com isso. Mas também é muito comum que haja uma comparação da lipodistrofia eginoide e a obesidade. Então eu vou esclarecer aqui para vocês que uma não tem nada a ver com a outra, tá? Exemplo, a lipodistrofia ela acontece principalmente nas estruturas da derme, né? Essas alterações acontecem lá na derme, como falei para vocês anteriormente nas nossas aulas. A derme ela faz parte do sistema tegumentar. Esse sistema tegumentar ele é composto por pele e seus anexos, onde nós temos duas camadas, epiderme e derme, e a hipoderme. Lembrando que a hipoderme ela é um tecido conhecido como um tecido subcutâneo, não mais como uma camada, mas ela é um fator principal no aparecimento da lipodistrofia eginoide. Outro fator importante que acontece na lipodistrofia é o comprometimento na alteração da microcirculação do tecido cutâneo, porque a circulação sanguínea fica um pouco comprometida quando vai aumentando os seus graus, porque sim, a lipodistrofia ela é classificada em graus agravantes ou não. Já no processo de obesidade, o que a gente observa é que há uma hipertrofia e uma hiperplasia desses adipócitos, ou seja, eles ficam muito mais atrofiados e muito mais acumulados. Mas o que é preocupante na obesidade é que, sim, pode ter, e há indícios, né, ou relatos de mortalidade e mobilidade nesse processo da obesidade, diferentemente do processo da lipodistrofia eginoide. Fisiologicamente falando sobre esse processo, o principal acontecimento no aparecimento da celulite é principalmente a fibrose tecidual, o enrijecimento desse tecido, acompanhado pela proliferação dos fibroblastos, ou seja, há uma produção maior desses fibroblastos em volta dessas células adiposas que estão presentes lá na hipoderme. Lembra que eu falei? A hipoderme ela é carregada de tecido adiposo. Lembrando que a hipoderme ela é responsável pela reserva de energia, né? E também em excesso ela pode ser prejudicial. Isso acontece na lipodistrofia que há uma proliferação desses fibroblastos. Professor, o que é fibroblasto? Lembra que eu falei bem no início que os fibroblastos eles produzem a elastina e o colágeno? Pois é, nesse processo da lipodistrofia há uma produção exagerada e em volta desse tecido adiposo, fazendo com que haja
a fibrose tecidual, como descreve no slide. Outra coisa que acontece bastante é uma falha progressiva da circulação periférica e também do metabolismo desse tecido adiposo. O mais preocupante é que muitas das vezes, dependendo do grau da lipodistrofia, pode sim ocasionar dor naquela região. Os fatores principais e agravantes para o desenvolvimento dessa lipodistrofia ginoide, nós temos classificados como a idade, né? Elas costumam bastante aparecer no período da puberdade, onde a jovem ela tem o seu primeiro ciclo menstrual. É o período onde ela estira, né? O corpo ele remodula, né? Também acontece mediante o estresse, falta nesse período de estresse o nosso corpo fica desregular. Aumento da pressão arterial também é um fator importantíssimo, como também o uso de contraceptivos. Você sabe que os contraceptivos são carregados de hormônios, né? E podem fazer sim com que haja o desenvolvimento da lipodistrofia ginoide. O tabagismo, como a gente pensa até que não, mas roupas apertadas podem sim fazer com que haja um aparecimento dessa celulite, principalmente nas regiões das nádegas, das coxas e do abdômen. A má alimentação também é um fator importantíssimo e principalmente o sedentarismo. Nós vamos observar que nos processos classificados em grau nós temos lipodistrofias em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Na grau 1, os pacientes eles são assintomáticos. Não há uma manifestação clínica e você nem observa, nem percebe, nem mesmo apalpando que tem uma lipodistrofia ginoide, uma celulite naquela região, como você pode observar na figura abaixo. Já no grau 2, você começa a observar que você tem umas alterações, mas elas não são visíveis, só consegue visualizar por meio de compressão ou contração desse músculo dessa região. Quando há uma contração desse músculo nessa região, você consegue observar que há uma diminuição da circulação nesse local e principalmente da temperatura. Por isso que tem aquele aspecto de palidez da pele quando você pressiona aquela região da sua pele. Já no grau 3, já começa a se observar a celulite, a lipodistrofia ginoide. Em repouso é possível observar e verificar que já há um aspecto de casca de laranja, como você pode observar na figura ao lado. Por que que isso acontece? Porque essas granulações elas começam a ser finas e elas são mais palpáveis. Por que que ela pode estar associada à dor quando apalpa? Por conta do comprometimento da microcirculação, como também a redução da elasticidade. Há uma baixa na produção de elastina e colágeno por conta da questão da lipodistrofia. Há uma baixa produção dessas estruturas principais para manter a pele saudável. E também a redução da temperatura e, como eu falei logo um pouquinho mais atrás, que faz com que haja esse aspecto de palidez, porque você inibe a circulação sanguínea nesse local no momento da contração ou palpação. No grau 4, nós já podemos observar uma pele muito mais marcada, as gomas, né, ou os gomos já são muito mais visíveis. Você consegue observá-los principalmente de forma visual. Não precisa mais apalpar ou pressionar. Você já consegue observar ela de forma visual e já identificar. Elas são caracterizadas principalmente por conta desses gomos serem mais visíveis. E ela é muito parecida com a lipodistrofia de grau 3. Esses nódulos, eles são muito mais apalpáveis e a aparência do corpo, ela começa a ter ondulações. Mas existem fatores que podem, ou melhor, existem formas de inibir o desenvolvimento da lipodistrofia, como eu vou falar agora. Como professora, a gente consegue diminuir ou diminuir o aparecimento da lipodistrofia ou também
trabalhar de uma forma mais tranquila para que a gente consiga remodelar esse tecido. Lembrando que celulite não desaparece totalmente. Você consegue trabalhar de forma paliativa, como por exemplo, com massagens que vão fazer com que haja redução desse edema naquela região. Isso é muito importante, essa massagem é muito importante ser executada com lipolítico, por agentes lipolíticos que são responsáveis por quebrar essas células de gordura. Os equipamentos mais utilizados são a endermologia, né, que trabalha por aparelho de sucção, que fazem com que haja mobilidade dessa gordura. A mesoterapia, que ela se baseia na técnica de injeção de uma série de substâncias no tecido subcutâneo, como também a radiofrequência e ultrassom. A radiofrequência e ultrassom, vale lembrar que ela trabalha por calor por condução e ela faz com que haja penetração lá nas células adiposas, fazendo com que haja a quebra dessa gordura. O mais importante lembrar é que para manter, não adianta você fazer exercícios físicos, não adianta você fazer tratamentos corporais se você não tem uma dieta saudável e um sono regulador, reparador e principalmente manter o seu corpo saudável com exercícios físicos. Nós vimos nessa aula a introdução sobre o que é a lipodistrofia, como a sua fisiopatologia, além também das classificações dos graus dessa lipodistrofia. Não podemos deixar de frisar também nessa aula sobre o tratamento e qual é a principal função dos equipamentos e das manobras nesse tratamento da lipodistrofia ginoide. Vale lembrar que você precisa ter o corpo são, mas a mente também é importante. Até a próxima aula!